Esse material é um artigo de 2005, tá? Então é um material que ele não é novo, tá? Mas é importante para a gente ver um pouquinho da visão da psicoterapia aplicada às crianças, tá? Ele é um estudo que traz um pouco da parte teórica, né? Eu acho que isso é importante a gente pensar, mas nesse momento, eu acho que além da parte teórica, eu gostaria que vocês se atentassem principalmente para esta parte que fala sobre o cavalo, né? Que é o momento que a gente chegou aqui no nosso grupo de estudos. Só um pouquinho que eu vou colocar para visualizar. Fazer uma rolagem contínua página a página, fica melhor para a gente ver. Tá, então fala da seção onde que tá a parte que eu gostaria de centrar nesse momento, é quando ele fala a respeito das considerações a respeito sobre o cavalo, né? Então a gente poder entender a natureza do cavalo, né? Ele é uma espécie que foi domesticada, né? Se a gente for pensar recentemente, tá? Então ele tem muito mais tempo selvagem do que domesticado. Hoje em dia já não tem mais cavalos selvagens, tá? E eles têm a capacidade de interessar e motivar o ser humano, né? Então essa relação com o cavalo é aquilo que a gente sente quando está fazendo a terapia, o que os nossos praticantes sentem, né? Então ele também serve como um coterapeuta na medida que ele permite que as crianças projetem sobre ele suas emoções, seus sentimentos, seus pensamentos, né? Então eu me lembro uma vez com um atendimento que a praticante perguntou se o cavalo não estava muito cansado de estar ali trabalhando, se ele não estava aborrecido de estar trabalhando, e essa era uma vivência que ela tinha em relação às suas atividades laborais de muito estresse, muito cansaço, né? Então, ela pôde trazer naquele momento pro cavalo e isso foi trabalhado na terapia, né? Então ele serve muito bem para isso, tá? Dentro da psicoterapia mediada pelos cavalos, o Equine Facilitated Psychotherapy, tá? O que inclui? Inclui desde o manejo, né, a limpeza. Então, o manejo é tirar da baia, colocar da baia, o que ele come, o que não come, quais são os hábitos, conhecer, né, a rotina do cavalo, quem é ele dentro da manada, como é que é um comportamento dentro de manada. A limpeza, né, o grooming que eles chamam, né, que é o cuidado com o animal, né, como limpar, como encilhar, como escovar, fazer penteados na trança, crina, enfim, deixar ele arrumadinho, né, e isso inclui também todos os materiais, então é importante que a gente tenha um domínio do vocabulário, né, do cavalo, que a gente conheça tipo de pelagem, os tipos de encilha, partes da encilha. Então, quando a gente vai encilhando o cavalo, vai dizendo: olha, agora a gente vai apertar a barrigueira, né? Para apertar a barrigueira, daí eu posso usar muitas vezes a barrigueira de fivela, por vezes a barrigueira usa o que a gente chama de, de lático, que é aquele, né, aquele couro cru, quando é com basto, ou um couro tratado, né, um couro que escorrega, assim, para poder apertar a encilha, o estribo, o loro, que é onde pendura o estribo. Então, cada parte tem um nome dentro em uma cela, né? Então, as partes da cela é importante a gente ter esse domínio, esse conhecimento, porque a gente não vou dar uma aula sobre isso para o praticante. Mas enquanto eu estou falando, estou fazendo, eu vou nomeando essas partes. Então, no momento que a gente consegue nomear as partes, nomear o sentimento, ele também vai trazendo isso para as atividades da vida dele, né? Então, que é isso de... Uma coisa que é importante a gente pensar, assim, né? Que a gente não pode... a gente tem que entender que o praticante pode atribuir seus sentimentos e seus pensamentos para o cavalo, tá? Mas nós, enquanto profissionais, a gente tem que entender que o cavalo não tem isso tão elaborado assim, tá? O cavalo é muito mais simples e muito mais direto, tá? Então a gente não pode, né, atribuir ao animal, né, coisas que são do ser humano, tá? Atribuir sentimentos, pensamentos e vontades que são do ser humano, tá?
Então, outro ponto assim que eles trazem, né, em relação à interpretação do comportamento e dos sons e do movimento do cavalo, né, é importante a gente lembrar disso, né? Então, essa clareza, né, da comunicação com o animal, quem tiver a possibilidade de fazer curso de join-up é importante, então ter uma visão, alguns livros que eu indico a respeito disso, esse conhecimento, então, sobre join-up, um deles é esse aqui, que é A Violência Não é a Resposta, do Monty Roberts, né? Eu recomendo começar por este, né, O Homem que Ouve Cavalos, que ele traz inicialmente um pouco da história, né, dele, de como é que ele desenvolveu o Join Up. Ele traz a experiência dele enquanto uma criança que foi abusada fisicamente, como ele via os cavalos serem abusados fisicamente e que ele gostaria de mudar isso para os cavalos, e hoje em dia é com que ele se dedica, ele trabalha com cavalos que foram, né, foram vítimas de violência e com pessoas, e daí ele traz essa liderança para dentro de empresas, né? Ele já esteve aqui no Brasil e tem algumas pessoas que utilizam o método com pessoas que sofreram abuso, violência, transtorno de estresse pós-traumático. Então, depois a gente pode ver alguns estudos a respeito disso. Então, eu preciso conhecer esse comportamento do cavalo, tá? Então, esse é a compreensão, né? O que a gente precisa entender? Que a criança, quando ela está fazendo terapia, ela não está fazendo esse join-up, o horsemanship, não é com esse objetivo, tá? Mas a gente, enquanto terapeuta, precisa ter esse conhecimento para poder utilizar, né? E preservar o bem-estar da criança, né, do praticante. Aqui, esse artigo fala especificamente sobre criança, mas a gente pode transpor isso para o adulto também, mas para o bem-estar do cavalo. Eu preciso entender que o cavalo, ele é um animal de manada, ele precisa estar livre, ele precisa ter essa vivência com os outros cavalos, ele precisa ter essa interação com os outros cavalos e ele precisa viver em sociedade. Quando eu coloco o cavalo dentro de uma cocheira, que eu limito o espaço físico dela, que eu limito a interação social dela, a gente sabe que eles começam a desenvolver transtornos de comportamento, como os que a gente desenvolve se ficar, né? Agora a gente está nesse momento mais de pandemia aí. Então a gente sabe que o cavalo tem aquele balançar do urso. Ai, que bonitinho, tá dançando. Gente, isso é estresse, isso é né, um comportamento que não é esperado do cavalo. Ele não faz isso na natureza, né? O cavalo que come esterco, que morde madeira, chupa ar, esses são comportamentos que dizem pra gente que ele não está bem, tá? Então é importante a gente lembrar disso, né? Que ele precisa estar solto, né? Os animais de terapia, eles precisam estar bem, assim como a gente para atender precisamos estar bem, eles também precisam, tá? E então, assim, o profissional do cavalo, ele é o profissional chave, né? Seja ele um instrutor de equitação, um treinador, o veterinário, o zootecnista, né? Então são profissionais que têm um conhecimento da etologia, que tem o conhecimento de todo esse comportamento do animal, essa sensibilidade, né? E aí a gente vai encontrar pessoas que são mais da prática, né? Então, geralmente, o instrutor de equitação, o domador, eles têm um conhecimento prático, eles têm muitos deles não têm um acesso à parte teórica, né? Aquela coisa da cognição. Eles sabem que funciona assim e assim dá certo, e às vezes acaba entrando em contraponto com o que os estudos da veterinária, da zootecnia, que são ciências que aliam esse conhecimento prático com algo científico, dizem que não é bem assim, não é o ideal, né? Então a gente precisa pautar o nosso trabalho nesses estudos científicos também. Daí a gente vai falar sobre, por exemplo, a montaria dupla. Ah, é bom a montaria dupla, a gente fica só pensando no praticante, né? Fazer a montaria dupla, porque ele vai ter um bom benefício, ele não tá conseguindo ter controle de tronco, ele vai poder aproveitar. Sim, só que o cavalo, né? O meu cavalo vai suportar essa montaria dupla, a gente sabe que altera toda a biomecânica dele, né? Eu me preocupo em aquecer o meu cavalo antes do atendimento, eu me preocupo em alongar ele ao final do atendimento. Né? Então a gente vai tem assim, né, diversas técnicas, diversos profissionais que podem auxiliar a manter a saúde também do animal. Então, para a aula de hoje, o que eu gostaria de falar e trazer é muito esse cuidado com o cavalo, né? Pensar
nesse coterapeuta, nesse nosso colega, e entender ele. Então a gente precisa escutar o cavalo também. Certo, gente? Para hoje era isso que eu queria deixar um extra para vocês. Deixa eu encerrar essa visualização de vocês. Então, nos vemos na quarta-feira à noite, mas eu queria só deixar um materialzinho só para lembrá-las de fazer a leitura dos textos que eu deixei lá. Então, sobre a história, um pouquinho da história da ecoterapia, a história das terapias assistidas com animais, e esse outro textinho extra, tá? Que traz uma vinheta sobre o cavalo que é fundamental, certo? Tchau, tchau, até mais.